Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de domingo, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem bastante coisa aqui para a gente atualizar, a gente vai falar sobre Verratti, né, que está aí na mídia, vamos dizer assim, né, o nome do Verratti. Clubes procurando, especulando o Verratti que tem contrato com o Vasco está tranquilo em relação a isso, mas o jogador tem o desejo, né, de aumentar o seu salário e, enfim, o Vasco até conversa para poder dar essa melhoria financeira para o atleta. A gente vai falar sobre Verratti, que teve proposta de clube da Arábia Saudita, teve também o Fluminense procurando o jogador, mas a prioridade é o Vasco da Gama. Também vamos falar sobre Evangelos Marinakis, o grego, né? Temos aqui mais algumas informações sobre isso, de matéria da Rádio Tupi sobre o Marinakis. Depois da vinheta a gente começa, antes eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e começo falando da KTO, a KTO que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Lembrando que na KTO você pode fazer as suas apostas esportivas com as melhores odds do mercado. O futebol brasileiro está parado, né? Só volta agora em janeiro, mas volta com tudo em janeiro e antes disso o futebol europeu tá rolando. Tem muita coisa aí para você palpitar, para você deixar o seu palpite, beleza? KTO, parceiro aqui do canal, lembrando que é um site para maior de 18 anos e lembrando também para você apostar sempre com responsabilidade. Bom, meus queridos, vamos lá. Eu vou começar esse vídeo aqui falando de Pablo Verratti, porque a informação do Lucas Pedrosa é que Pablo Verratti teve uma proposta da Arábia Saudita, mas que a prioridade dele é permanecer no Vasco da Gama. O empresário do Pablo Verratti, o Hernan Bernadello, confirmou que o jogador tem recebido ofertas de clubes brasileiros e estrangeiros, incluindo da Arábia Saudita, mas a sua prioridade é permanecer no Vasco da Gama. O empresário também nega que tenha oferecido o jogador a outros clubes. O Verratti que está num processo de renovar o seu contrato com o Vasco para poder aumentar o seu salário, né? Ele tem contrato até dezembro de 2025, com a possibilidade de renovar até o final de 2026, dependendo ali de algumas cláusulas, mas o jogador quer uma valorização salarial. Então, Vasco e Verratti estão conversando, né, para que isso aconteça. O Globoesporte.com também confirmou que o Vasco foi procurado pelo Fluminense, mas a direção do Vasco sequer abriu conversas sobre Pablo Verratti. O Vasco tem interesse em renovar com o atleta, que tem contrato até o final de 2025, e como eu disse, o contrato ainda tem um vínculo que pode se estender até 2026, automaticamente, de acordo ali com algumas cláusulas que estão em contrato. O Globoesporte.com também apurou que o empresário do Verratti nega veementemente que o jogador tenha sido oferecido ao Fluminense. Pessoas ligadas ao staff do atleta não descartam a hipótese de alguém ter se passado pelo empresário do jogador, oferecendo ele lá nas Laranjeiras. A informação oficial é que Verratti quer permanecer no Vasco da Gama, que Verratti não tem a intenção de sair, mas que ele quer um aumento salarial, não que ele ganhe mal no Vasco. Até o próprio presidente Pedrinho, né, numa coletiva disse, olha, o Verratti ganha muito bem, tem um salário muito bom, mas é um salário que talvez seja abaixo ali da média do que ganha os principais atacantes, né, do futebol brasileiro. Então é natural o jogador e o empresário procurarem, né, para tentar dar uma valorizada salarial. Eu acho que isso vai ter um desfecho positivo, eu acho que é uma negociação até tranquila de acontecer, e a tendência é que o Verratti permaneça no Vasco, ele que já deu algumas entrevistas, né, dizendo que a vontade dele é encerrar a carreira no clube, onde ele já tem identificação, né, onde a torcida gosta dele, ele gosta da torcida, enfim. Vamos aguardar os próximos movimentos, mas a tendência é essa. Bom, vamos lá. Vamos falar agora sobre o grego, porque o meu amigo Gabriel Andreso, da Super Rádio Tupi,
publicou uma matéria importante, né, sobre essa negociação entre Vasco e Evangelos Marinakis. Eu vou ler aqui o que disse, né, a matéria da Rádio Tupi. As negociações para que o grego Evangelos Marinakis venha comprar a SAF do Vasco vão ganhando forma aos poucos, e um ex-jogador é uma das principais pontes entre o bilionário e a diretoria do clube. O ex-supervisor da seleção brasileira, Edu Gaspar, trabalha com Marinakis e vem conversando com o presidente Pedrinho para tentar convencê-lo a fechar o negócio. A boa relação entre ambos é a aposta do grego para que o negócio dê certo. Edu Gaspar foi o primeiro emissário de Marinakis a se aproximar de Pedrinho para sondar a situação da SAF vascaína. Após deixar o Arsenal da Inglaterra, onde era diretor esportivo no começo de novembro, Edu passou a ser o homem de confiança do bilionário grego na tentativa de sondar um clube brasileiro para investir. Ciente da situação recente do Vasco, ele aconselhou o grego a estudar a situação do Cruz Maltino e obteve uma resposta positiva. Foi aí que Edu procurou o Pedrinho para dar início às conversas. Num primeiro momento, o dirigente vascaíno estava reticente por não conhecer Marinakis, segundo a matéria da Rádio Tupi, e também pela preocupação em não repetir o filme da 777. Após apresentar um planejamento detalhado, Edu foi conquistando a confiança de Pedrinho para o projeto. Outro nome importante nessa sondagem e tomada de negociações é o empresário Juliano Bertolucci, agente de jogadores importantes no futebol brasileiro. Ele é amigo pessoal de Marinakis e visto como um conselheiro neste processo de sondagem do futebol brasileiro por parte do grego. No Vasco, o escritório de Bertolucci tem como agenciado o zagueiro Lincoln, de 19 anos, considerado uma das promessas das categorias de base do Cruz Maltino. Pode acontecer uma reunião aí nas próximas semanas entre Vasco e Marinakis, segundo a reportagem da Rádio Tupi. Marinakis estará no Brasil antes do fim do ano e a tendência é que se encontre com a diretoria do Vasco para uma primeira conversa tete-a-tete, isto é, uma conversa pessoalmente. Intermediários da negociação consideram que a chance de sucesso existe, mas o processo não promete ser imediato. Se as negociações ocorrerem bem e o desfecho for positivo, a expectativa é que ali nos primeiros meses, né, nos 3 primeiros meses, talvez até o Pedrinho falou sobre isso, né, um prazo ali de mais ou menos 3 meses, o processo caminha ali na direção de se oficializar. O Pedrinho disse em novembro que seu maior desejo é vender a SAF, mas foi evasivo, né, quando perguntado sobre um possível prazo, né, para encontrar um possível investidor. Porém, na entrevista com o Fábio Azevedo, o Pedrinho até falou que a expectativa é que nos próximos 3 meses, né, já tenha um investidor mais engatilhado. Então, a matéria da Super Rádio Tupi traz essas informações sobre o grego Evangelos Marinakis e eu vou ficando por aqui. Um ótimo domingo para você. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!